É tempo de você voltar a sonhar. É tempo de você voltar a sonhar. Repete comigo, é tempo de sonhar. Repete comigo, é tempo de sonhar. Ei, André, é tempo de sonhar. Salmos 126, verso 1, Fernando, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Você vai dando um aleluia, vai dando um glória a Deus. Sim, coisas grandiosas. O seu Deus não é um Deus de, sabe, só do pequeno. Tem muita gente tratando um Deus grande, falando assim: não, Deus ele pode fazer só pequenas coisas. Não, pelo contrário, Deus é grande e a sua característica é que Ele faz grandes coisas. Ei, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Negueb. Vamos entender o contexto desse texto. O salmista aqui está falando algo, porque, veja só, coloca lá no verso 1 por favor. O texto está falando que o Senhor restaurou, trouxe restauração a Sião. Sião, geograficamente falando, é Jerusalém. Entenda que naquela época havia o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor. Enquanto o Império Babilônico estava todo alinhadinho, todo mundo falando uma linguagem, sabe? A turma estava com um objetivo claro. Todo mundo estava ali centralizado, alinhado com Nabucodonosor, que era o rei da época. Jerusalém, o povo judeu, estava tudo disperso. Veja a importância de uma boa liderança. Veja a importância de ter um bom líder. Jerusalém, o povo judeu estava todo disperso, sabe? Ninguém falava nada com nada, não tinha um objetivo, não estava alinhado, nada, estava vulnerável. Quando você não está alinhado em grupo, você passa a estar vulnerável. Não é à toa que a Bíblia fala que onde há unidade, Deus ordena a bênção. E talvez o que você já precisa escutar essa noite, para que os sonhos que hoje estão cauterizados no seu coração passem a viver, passem a pulsar novamente no seu coração, é que em um momento você andou alinhado, mas por algumas circunstâncias da vida, a sua vida familiar, a sua vida emocional, gerou alguma situação, algum fator, fez com que aquela união que você tinha em prol de algo fosse desalinhado. Mas essa é a noite que o Senhor vai alinhar novamente, amém? Então está lá o povo judeu, desalinhado, vulnerável. O povo babilônico, liderado por Nabucodonosor, vem e ataca Jerusalém. Eles atacam Jerusalém, eles tomam ali alguns judeus como prisioneiros. Por isso entenda que o exílio babilônico, que a Bíblia trata, linhas teológicas estudam acerca disso, é decorrente desse fato, de Jerusalém ter sido atacada. O salmista está falando então, o povo é levado como prisioneiro. Nós vimos agora recentemente em Israel mesmo, né? A Gaza atacando Israel, o povo palestino atacando Israel e levando consigo alguns reféns, que até hoje não se sabe se estão vivos. Não se sabe o que aconteceu, não sabe se estão presos, se estão ali simplesmente aprisionados numa cela, ou estão ali passando por situações que nem vem ao caso falar. Após esse ataque, prisioneiros foram levados, é o que aconteceu naquele tempo. Os babilônicos levaram judeus aprisionados. Acontece que o exílio durou 50 anos, porque por volta do ano 538 antes de Cristo, a Bíblia fala que existiu um rei. Este rei, ele assume através de, obviamente, conquista, através de guerra, e ele assume o povo babilônico. E um dos decretos que ele emite é que todo exilado, todo prisioneiro poderia voltar para sua casa se ele quisesse. Veja que maravilha o que aconteceu. Agora, olha só, porque aí nós começamos a entender a fala do salmista
no 126, a fala do salmista. Você concorda comigo que é uma fala de alguém que não estava preso? Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Não é a fala de alguém que estava sendo torturado. Não é a fala de alguém que havia sido aprisionado. Não. É a fala de alguém que sabia o que estava acontecendo. É a fala de alguém que sabia que tinha gente do sangue dele aprisionado. É a fala de alguém que, ao ver o povo voltando do exílio, imagina, estão lá como um dia normal, quando de repente começa a aparecer o povo que estava preso. Gente que eles achavam que estava morta, começa a aparecer, estão lá como um dia normal, de repente começa a surgir um, começa a surgir outro, começa a surgir o filho da fulana, o esposo da Beltrana. Afinal de contas, numa guerra você não leva a família. Numa guerra os prisioneiros não são escolhidos. Vamos lá, você e a sua família, que eu vou levar todo mundo aqui para passar num jardim de férias lá. Numa guerra, pai fica sem filho, filho fica sem pai. Numa guerra, esposa fica sem marido. Em uma guerra, marido fica sem esposa, do dia para a noite, num piscar de olhos, num acontecer rápido. Aquelas famílias foram todas descaracterizadas, num piscar de olhos. Aquelas famílias foram divididas. Então imagina, igreja, que ali tem filho pensando: nossa, meu pai, será que nunca mais eu vou ver ele? Imagina que naquele contexto ali tem esposa chorando, o seu marido, que ela não consegue nem saber se está bem. Ela ali naquele contexto tem pais e mães que perderam os seus filhos, e eles estão criando isso, eles estão gerando isso, eles estão criando esse sonho, essa expectativa, e de repente eles começam a aparecer, e parece um sonho. Saiba que uma característica de alguém que sonha é alguém que cria expectativas. É tempo de você voltar a criar expectativas. Aquele homem, aquele salmista, ele está expressando a expectativa dele. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Era bom demais. Era bom demais, parecia que a gente estava tendo um bom sonho. Quando o Senhor trouxe as pessoas de volta do exílio, era como se estivéssemos sonhando, era como se fosse mentira, era como se não fosse verdade. Tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida, que vai parecer que é sonho, mas não é. É a intervenção da parte de Deus ao seu favor. Ei, volte a sonhar. Repete comigo: volte a sonhar. E para voltar a sonhar é necessário criar essa expectativa. A esterilização do sonho se dá por uma falta de expectativa, porque o sonho nada mais é do que você pensar em algo do amanhã. Não é o agora, não é nesse exato momento, não, é para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para a próxima década. Sonho é uma expectativa em algo que irá acontecer, em algo futuro. Repete comigo: sonho é a expectativa em algo futuro. Quando você para de ter expectativa em algo futuro, é porque você está preso ao seu passado. Ei, eu vou repetir: quando você para de ter expectativa com o seu futuro, é que o seu passado está tendo mais audiência do que a próxima estação que Deus quer que você viva. Mas a partir de hoje, a frustração do passado não terá mais audiência do que a alegria do futuro. Eu vou repetir: a frustração do passado não terá mais audiência do que a alegria da próxima estação que Deus tem para a sua vida. Agora, a expectativa é como uma semente. A semente é algo que ela é extremamente importante no processo do fruto. As pessoas esperam o fruto para se alimentar, mas sem semente não tem fruto. Sem semente não tem como você comer o fruto, porque a semente precisa ser plantada, o processo precisa acontecer.
para que então o fruto apareça e seja colhido. Expectativa para quem sonha é como a semente. Ela ainda não é o fruto, mas ela é extremamente importante para que o sonho se concretize. Talvez por isso seja que o salmista, no mesmo Salmo 126, diz o seguinte, no verso 5: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Ei, igreja, você está entendendo que a sua expectativa, por mais que a vida esteja difícil, por mais que não esteja de acordo com aquilo que você planejou, por mais que diante dos seus olhos não é o cenário mais favorável, a sua perseverança em criar expectativa para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus falou, faz com que você continue semeando. Mas pastor, está difícil, mas você semeia. Pastor, está complicado, mas você não desiste. Pastor, parece que Deus se esqueceu de mim, mas você não abandona a sua fé. Não pare de lançar sementes na tristeza, porque você vai colher com lágrimas de alegria. Aqueles que chorando, enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu vou repetir. Essa palavra é para você que precisa voltar a sonhar. Essa palavra é para você que está sem expectativa pelo amanhã. Essa palavra o Senhor separou, é para você, para que você creia que nesse tempo de choro, a sua perseverança em lançar as sementes está produzindo uma colheita futura que você nunca imaginou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: prepare-se, porque o tempo da colheita irá chegar. Volte a sonhar. Sabe, tem muita gente que deixou de sonhar porque acha que Deus se esqueceu de você. Deixa eu te dizer algo. Deus acaba o que Ele começa. Tem muita gente que fica cauterizado para sonho, porque se frustra, Rafa, com Deus. Não, mas eu já levei a minha vida regrada, pastor. Eu já estive na igreja, eu já fiz campanha, já participei de clã, já fui líder, mas o sonho não acontece. Deixa eu te dizer algo. Deus acaba o que Ele começa. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra. Você crê que Deus tem algo bom para você? Um dia Deus mudou a sua história. Um dia você foi capturado por uma palavra de Deus. Um dia você escutou algo que mudou o seu coração. Isso não é religiosidade, não, isso é relacionamento mesmo. É Deus querendo se relacionar com você. Você sentiu algo, você percebeu que antes você tomava decisões que agora você não consegue mais tomar. Você percebe que antes você tinha um linguajar que agora, nem que você queira, você consegue ter. É porque Deus começou uma boa obra em você. Deus começou algo, você não está sozinho, Deus está contigo. Olha só, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou, Ele vai terminar na sua vida. O que Deus começou, Ele vai fazer. Sabe, mas o que acontece? Não é que Deus se esqueceu. Não é que Deus mudou. Não. Não é. Mas é porque às vezes a gente comete o erro de achar que Deus tem uma fórmula para agir. A gente acha que Deus, para determinados problemas, Ele age de acordo com determinada fórmula, de acordo com um determinado tempo. Nós achamos que
Deus, ele tem um formato, e se foge desse formato, não vai acontecer. E se foge daquilo que às vezes a gente já escutou de alguém que tinha um problema parecido conosco, parece que Deus não está fazendo. A Bíblia conta a história em Lucas capítulo 24, de alguns discípulos que estavam rumo ao caminho de Emaús. E aqueles homens estavam indo para Emaús, quando de repente aparece com eles Jesus. Só que eles não conseguem reconhecer Jesus ali. Jesus havia sido crucificado, havia ressuscitado ao terceiro dia. Jesus então chega até aqueles homens e fala assim: o que aconteceu com vocês? O que está acontecendo? Então a Bíblia fala que os homens começam a falar assim: olha, mas você não viu o que aconteceu lá em Jerusalém agora? Você não viu quem que foi morto lá em Jerusalém? Aqueles homens começam a expressar o sentimento do coração deles, então, e eles começam a colocar para fora um sentimento de tristeza, haja vista que Jesus havia morrido. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus dá corda para aqueles homens. O que você quer dizer com isso, pastor? Jesus deixa aqueles homens falar. Jesus deixa eles contarem o que estava ali no coração. Até que chega um ponto que um dos homens expressa algo pontual. No verso 21, se não me falha a memória, aonde um daqueles homens olha para Jesus e fala assim: olha, eu esperava que através da morte de Jesus na cruz, Israel fosse transformado. Eu esperava que através da morte de Jesus na cruz, houvesse a redenção de Israel. Aquele homem está expressando algo que ele queria que acontecesse. Aquele homem, na cabeça dele, ele acreditava que Jesus iria morrer, ressuscitar, para que Israel fosse transformado. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, Israel não havia sido transformado na cabeça dele. Jesus não estava fazendo o que precisava ser feito. Sendo que Jesus não morreu simplesmente para restaurar Israel. Jesus morreu para dar vida e vida em abundância para todo aquele que nele crê. Jesus morreu para restaurar a sua e a minha sorte, amém? Foi por isso que Jesus morreu. Então imagina que a expectativa do agir de Deus para aquele homem era se Israel fosse transformado. Como Israel não foi, na cabeça dele Jesus não estava fazendo nada. E tem muita gente que coloca o agir de Deus num padrão. Enquanto Deus não está fazendo aquilo que você acha que Ele tem que fazer, parece que Deus não está agindo. Mas eu quero liberar uma palavra para você essa noite. Não fique preso à forma com que Deus faz. Fique preso àquilo que Deus pode fazer. Fique preso àquilo que Deus pode fazer. Tem muita gente que ao longo da caminhada deixou de sonhar, porque se frustrou em esperar um Deus que pudesse aparecer de uma forma. Mas o seu Deus é um Deus que se começou a boa obra na sua vida, Ele há de terminá-la. Essa é a noite que o Senhor separou para trazer vida ao seu coração. Crie expectativas, porque o seu Deus é um Deus que não desistiu de você. Ei, eu vou repetir, o seu Deus é um Deus que não desistiu de você. Por isso que Salmos 125, verso 1, diz o seguinte: os que confiam no Senhor, tem alguém que confia no Senhor aqui? São como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece, algumas versões vão dizer, mas permanece firme para sempre. Você pode não estar vendo, Deus pode não estar operando da forma com que você a vida inteira escutou. Deus pode estar fazendo de uma forma que os seus olhos não conseguem contemplar, mas por não ver, por não escutar, você permanece firme na sua fé. Você permanece confiando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua família, Ele há de terminar. Aquele que começou a boa obra no seu negócio, Ele há de terminar. Aquele que começou a boa obra no seu ministério, Ele há de terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de terminar. Sabe por quê, igreja? Porque aquilo que Deus prometeu não é cumprido 99%. Aquilo que Deus prometeu é cumprido 100%.
Volte a sonhar. Volte a ter expectativa naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Volte a ter expectativa que a sua família estará na igreja. Volte a ter expectativa que o Senhor vai te usar ministerialmente. Volte a ter expectativa que o seu negócio é para a honra e glória do nome do Senhor. Volte a ter expectativa que o Senhor pode abrir a porta que o homem não abre. Ei, volte a ter expectativa que Deus é um Deus que usa pessoas improváveis. Ei, volte a ter expectativa que o seu Deus é um Deus todo poderoso de milagres. Volte a ter expectativa que Deus te ama. Ei, volte a ter expectativa que Deus é aquele que falava com você, Ele continua sendo o mesmo Deus. Volte a ter expectativa naquilo que um dia foi o seu sonho. Volte a ter expectativa naquilo que um dia você colocou como um sonho. Sabe o que é o mais incrível? É que nós estamos em uma atmosfera profética. E numa atmosfera profética, aí na sua mente, você está lembrando de coisas que um dia foi um sonho, sem ninguém falar. É porque Deus está ministrando seu coração. Situações, talvez na área espiritual, talvez na área pessoal, emocional, que estavam alojadas no seu coração, trancadas as 7 chaves e a chave jogada fora, porque você se frustrou tanto que você não queria mais tocar nisso. Mas como Deus te chamou para algo que não é simplesmente ocupar um espaço nessa terra, essa é a noite que o Senhor está te pegando pela mão e está falando o seguinte: ei, essa promessa não é para ficar guardada. Essa promessa não é para ficar escondida. Essa promessa não é para ficar ali. Essa promessa é para ser gerada no seu coração.